vi tanta água assim nessa rua, cara. Deve ter estourado alguma coisa aí pra cima. Olha como é que desce a água do morro lá, ó. No dia da tragédia, eu estava aqui em casa. Aí começou uma chuva mais intensa, uma chuva muito forte, como aquela chuva de verão, mas ela começou a se prolongar. Passei a noite acordado, porque eu comecei a ver aquela chuva, já pressentia que alguma coisa iria acontecer, a exemplo de outros momentos em que houveram tragédias em Friburgo. E já sabia que estava acontecendo alguma coisa porque eu ouvia gritos de socorro vindo do hotel. Eu, em frente à minha casa, uma quantidade absurda de água quebrou o muro, então virou um rio, passou um rio na frente de minha casa. Bom, e assim foi a noite inteira, os trovões muito fortes, intensos, e chegava a vibrar as vidraças da janela, então foi uma coisa muito espantosa. Aí a minha casa tinha uma varanda que dava para o vale. Eu abri a porta e fiquei olhando a chuva, inquieto, né? Muito trovão, muito trovão. Daqui a pouco minha esposa chegou, eu falei assim, está acontecendo alguma coisa do outro lado do vale. Tinha uma padaria e a gente vê os faróis dos carros, 2 carros, iluminando essa padaria, que tinha faltado luz. Aí daqui a pouco a gente ouviu uma gritaria, os carros se afastando de ré. Nisso a gente ouviu o barulho da encosta descendo. Aí ali era cena de filme de guerra. As pessoas todas sujas, alguns carregando bolsa, outros crianças. Tinham pessoas que estavam só de bermuda, mulheres só de camisola, parecia The Walking Dead, era igualzinho. E a gente caminhando, de repente passava por cima de defunto, assim, tinha cadáver, então era muitos destroços. Então o cenário era uma coisa inexplicável mesmo. Aqui caiu a minha, caiu a Diliane Mansur, que você deve conhecer, né? E o resto tudo barreira que acabou com as lavouras. Acabou com a lavoura de Adão, a casa de Adão ficou entre a barreira também. E o resto acabou tudo. Foi um momento muito difícil para a gente, nós nunca esperava isso acontecer com a gente aqui, né? Só que veio a tragédia e ninguém esperava por isso, sofremos muito, porque ficamos 4 dias ilhados, que não tinha como sair e não tinha como chegar ninguém para ajudar. Olha, minha maior lembrança foi assim, naquele dia, eu vendo meus amigos descendo assim de água abaixo na minha frente, eu não poder fazer nada. Eles gritando socorro, a gente iluminava com lanterna, farol de carro, moto, que a gente podia para ajudar eles, porque era um morro assim, de lá e a gente do lado de cá, o que dividia era um rio. Então a gente assistindo aquilo de camarote e não poder fazer nada. Então o que mais dói na gente é a gente saber que um amigo, uma criança foi pedindo socorro e a gente não poder fazer nada. Bom, o mais marcante é que tinha pessoas que tinham deficiência física, né? Tinha pessoas cegas que estavam na mesma situação de fuga de que as pessoas normais estavam na mesma situação de fuga. Então isso eu vi, pessoas cegas que estavam fugindo, subindo o morro. Nós saímos, fomos para cima. Da onde que veio a barreira foi do lado de cá. Nós fomos para o outro lado. Aí que nós salvamos. Aí subimos para o Morro Arel, cheio de matos. Ele me agarrou aqui, né? Eu fui embora com ele. E o menininho esse que tá aí. Essa área daqui tinha 28 casas. Desceram todas as casas. Morreram 27 moradores e tem uma pessoa desaparecida. Isso daqui é como se a gente estivesse revivendo isso todos os dias, entendeu? Foi muito complicado porque, por exemplo, Santa Rita só tinha acesso até a rodovia, a BR-116. Dali para dentro era pé. E você não conseguia tirar corpos de lá, porque o tempo estava fechado, e lá morreu muita gente. As pessoas eram, no final desse período, você tinha casos de familiares enterrando familiares no próprio quintal de casa, porque a gente não estava conseguindo tirar. Os mortos não são na casa das centenas, são na casa dos milhares. E que nunca vai se dar conta disso. As pessoas têm os relatos, não vai se dar conta, estatisticamente não se dá conta disso. Se você for lá na Ampla, eles vão falar que só tinha um relógio ali, mas muitas vezes muitas famílias utilizavam o mesmo relógio. Então não vai se dar conta disso, não há como precisar que ali tinham tantas pessoas, porque
Até se levantar o censo local, vai ver que aquele número de pessoas não existe mais. Cadê aquelas pessoas, né? Então, é uma história, para mim, é mal contada. Podem querer me dizer, não, tá certo isso, mas para mim é mal contado. Também essa organização macro também se deu de forma problemática, porque não foi contabilizado, não tinha esse jeito de ser contabilizado quantas vítimas tinham, desalojados, desabrigados. E também não era só Friburgo. Eu tinha, no contexto geral, Friburgo, Bom Jardim, Sumidouro, Areal, Três Rios, Teresópolis, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, tudo atingido ao mesmo tempo. Tem família inteira que morreu, que só era aquela família ali, não tinha parente, não tinha ninguém. Quer dizer, quem reclamou por essa família? Ninguém. Eu mesmo conheço família que foi embora, pai, mãe, filho, namorada de filho, foi tudo embora ali. A gente tinha acabado de chegar lá, estava morando lá, foi embora. Não tinha ninguém que reclamasse. Quando eu cheguei no Campo Grande, eu imaginava que meus filhos estavam vivos. Né, o sentimento de pai, o amor de pai. Para mim, meus filhos iam descer. Estava vivo. Quando eu cheguei lá, só vi o chão onde eu morava, nem a cerâmica do chão ficou. Aí eu caí em si que meus filhos estavam mortos. Mas o sentimento de pai, que eu já era viúvo, o sentimento de pai falava comigo que meus filhos estavam ali, né? Eu comecei a ter uma dimensão ainda mais assustadora do que tinha acontecido, porque eram muitas pessoas mortas, muitas, incontáveis. Elas estavam, assim, empileiradas. Só que o problema, quando tiraram meu filho mais novo, eu falo assim que eu amava meus filhos muito, muito, muito. Meu filho mais velho, minha filha, meu netinho. Mas meu filho mais novo era meu espelho, era meu parceiro, era meu amigo. Ele não era filho, não. Ele era meu amigão. Viver próximo da natureza às vezes nos assusta. Esse mar vindo do céu, derretendo os topos dos morros, é algo que eu nunca imaginei. Parece que a terra está derretendo e escorrendo sangrenta morro abaixo. Tudo vermelho, carregando árvores, casas, objetos e corpos nus. A força das águas arrancaram tudo. Não foram só áreas de desmatamento humano que sofreu. O desastre é um desastre. E sabemos que por muitos meses sentiremos cheiro de morte no ar. Famílias que perderam 9 pessoas de uma só vez. Cemitérios abertos com escavadeira, porque não dá para enterrar um por vez. Isso os afortunados que encontraram os corpos de seus amados, porque a maioria ainda não encontrou. A situação humana, ela só tem saída sob a forma de rede de solidariedade, rede de compromisso. E isso não tem governo que destrua. Então, essa é a nossa força, é a força humana de organização social. Nós não recebemos somente aquelas pessoas que estavam vitimizadas pela tragédia, não foram só as vítimas, foram as vítimas, foram os voluntários profissionais, voluntários leigos, TVs, de mídia internacional, mídia nacional e helicópteros sobrevoando o ginásio. Era a prefeitura e as igrejas aqui da cidade que estavam recebendo os donativos no primeiro momento. Aí, juntamente com um amigo meu, nós começamos a pegar os donativos, colocavam em mochila para levar de moto. Nisso já tinha vários grupos, tá? Muita gente de moto já socorrendo e levando donativos, inclusive de carro. E a partir desse momento a gente fazia esse trabalho de formiguinha. A tragédia, ela foi, como vocês sabem, ela não foi só uma tragédia de causas naturais, com muitas mortes, né? Também foi uma tragédia política.
E houve muita gente usando, né, e abusando dessas questões. 8 de fevereiro, por causa de coisas políticas que fugiram ao controle, e eu vi que as pessoas não seriam contempladas da forma como não só deveriam, como prometido, eu pedi exoneração e saí depois de muitos anos na prefeitura, porque eu não tinha condições de trabalhar daquela forma, quando tantas pessoas vulneráveis, eu sabia que iam ficar à deriva. Que não vem prefeitura, que não vem ninguém. Que não vem ninguém. Nem arrumar rua, nem esgoto, nem nada que precisar, que não vem. A gente está aqui, eu já tive vontade de vender e ir embora, porque não tem condições. A gente precisa de muita coisa aqui, né? Ali aí saiu um posto de saúde ali embaixo, encheram de lixo lá, ficou por isso mesmo. Tudo que a gente pede para cá é embargado. Não sei por causa de quê. A gente não sabe nem o que fazer mais aqui nesse lugar, sinceramente. Não, abandonada antes nada, era meio animada. Era bem animada a grande, era bem animada. Fazia festa, o pessoal enchia aqui, ficava animado. Agora depois que morreu todo mundo, ninguém faz nada mais. Faz a festa, todo mundo nem nada. E aí esse prefeito não está... O prefeito está fazendo nada, né? O prefeito está avacalhando, mas, coitado, ele não sabe administrar. Tem gente que fala, ele está roubando, ele está fazendo isso, fazendo aquilo, mas não sabe administrar, boa. Não, o poder público só aprendeu para ele próprio, né? Para pôr no bolso deles, né? Quer tirar para os outros, para os pobres, não tirou não. Aprendeu para eles. Todos que já tiveram aí no poder dessa época para cá, só puseram no bolso. Não conseguimos marcar reunião com o prefeito, a gente sabe também do nível que está a cidade, né? 2014, 2015, 2014 já se sabia de 40 milhões irregulares nas contas da prefeitura. Né? Isso são dados oficiais, né? Então você vê que há um caos político. O que houve é uma desorganização da estrutura social. E aí, no que fragiliza o poder público, fragiliza tudo. São fendas que abrem da terra e fendas que abrem na estrutura social de uma cidade. Até hoje nós não temos uma organização política que seja minimamente satisfatória. A máquina, tanto do Estado como do município, ela não tem o tempo da nossa urgência, né? A comunidade, o tempo da comunidade é para hoje, né? A rua está esburacada, tem poeira, então eu estou sendo afetado agora, tem que resolver agora. Mas o Estado tem um outro tempo, né? O município tem outro, a Justiça tem outro, né? O Legislativo tem outro. Então, assim, e a gente tem que, no meio disso, não deixar a peteca cair, né? Porque você tem que manter a coisa viva ali o tempo inteiro. Mas nesse período a gente não tinha nenhum registro grave. Então, nosso plano de contingência, pô, olha só, nós tivemos 14 mortos. Vamos fazer um plano de contingência para 300 pessoas, 300 vítimas. Onde a gente vai abrigar 300 vítimas? Como que a gente vai lidar se a gente tiver um problema com 300? E aí veio a chuva de 2011, a gente chegou na hora do almoço, a gente tinha 6.000 desabrigados. Às vezes a gente sai de ônibus e as pessoas perguntam, você está morando aonde? Eu digo, na Terra Nova. Você é maluca morar naquele Carandiru, naquela favela? Apesar das adversidades sociais, somos todos humanos e merecemos ser respeitados, porque somos sobreviventes da catástrofe de 2011. É o momento onde a gente vai entender que juntos, de forma solidária, podemos mudar o destino da nossa cidade. Nós podemos dizer que a gente também recebeu muito carinho e amor, não só do cidadão de Teresópolis, da cidadã de Teresópolis, das instituições religiosas, das instituições da sociedade civil organizada, mas a gente recebeu também o apoio e a solidariedade de pessoas de muito longe, que talvez não vão nos conhecer pessoalmente, mas tiveram, assim, uma tremenda mobilização para ajudar o povo de Teresópolis. Mas a gente sofreu a tragédia do abandono e por essa razão a gente está aqui hoje. O maior apoio que a gente
precisava, que a gente identificou assim, né, todo mundo conversando bastante, era um apoio psicológico para as vítimas, porque essas sequelas continuam até hoje. Não adianta, se começar a chover forte, relampejar, eu não fico tranquilo, principalmente aqui. Se eu estiver no Rio de Janeiro, em outro lugar, eu não ligo não me afeta, mas se eu estiver em Teresópolis, me afeta. Então a gente identificou que teria que ter um acompanhamento psicológico, até porque os casos das pessoas mais próximas que a gente ouvia, é uma criança que não estava conseguindo mais ter rendimento escolar, não conseguia ir para a escola, um adulto que ficava muito assustado com chuva. Com isso o tempo foi passando, eu fiquei mais de 70 horas sem ir em casa. Mas aí eu sei que em algum momento nós já tínhamos uma psicóloga do estado, voluntária, que chegou para dar suporte. Tínhamos a enfermeira. E tínhamos já esse sistema com notebook. E aí nós íamos passando a foto. É esse? Não, é esse? Não. E eram muitas fotos. Eu já sabia de cor a sequência. E eram fotos muito impactantes, porque as pessoas estavam já, alguns corpos já num estado de putrefação avançado. E eu sei que isso foi se registrando em mim, porque depois, se eu fechasse meus olhos, eu via passando as fotos. Todas aquelas imagens passavam para mim, mesmo que eu não estivesse mais lá. Aí eu estava com 180 batimentos cardíacos por minuto e ele falou assim: como você está se sentindo? Mas eu não estava sentindo, assim, fisicamente nada além do meu coração muito acelerado. Mas naquele momento, aí eu chorei, sabe? Hoje, 2012, 2011 teve isso tudo, 2012 nós tivemos uma chuva muito forte aqui. 2012 ou 2013? Acho que foi 2013. 2013 nós tivemos uma chuva muito forte aqui, nós tivemos 6 óbitos em lugares diferentes, barreiras caíram em lugares diferentes, não foi concentrado. E a nossa resposta foi muito melhor do que 2011, por exemplo, nas primeiras horas de 2011. Até logo depois desse desastre, teve um no Japão, e o que a gente discutia era isso, né? A capacidade de organização política de um povo e a nossa cultura de organização política, como é que a gente ainda hoje vive o desastre. Estou com aluguel social. Aí eu tenho um quarto alugado lá fora, aí eu fico lá e cá, porque minha vida é aqui, né? Minha vida é aqui, é a roça, então. Aí fico, aí como a roça também já não está dando mais nada, porque depois da tragédia a gente teve muito prejuízo, sabe? Água, já não tem mais água, nunca faltou água, agora não tem água para molhar as plantas. Então eu só vivia da minha feira. O dinheiro que eu ganhava dava para sobreviver, tá, entendeu? Hoje já não dá mais. Gostaria de deixar assim uma mensagem para vocês, que a lama, ela pode ter invadido a casa de vocês. Pode ter invadido, né, tantas e tantas coisas aí da sua vida, mas não pode deixar invadir o seu coração. Não deixa que essa lama aí do sofrimento, do descaso, que entre na sua vida. É preciso reagir, é preciso reivindicar os direitos e buscar isso com toda a propriedade. Um seminário aqui promovido pela Caritas Monades em Teresópolis. Emitimos um documento bem geral, bem genérico, enviamos para a presidência da República, enviamos para o governador, enviamos para os prefeitos. Portanto, assim, tivemos uma força muito grande. E aí ficamos tendo mais audiência, até que, e é bom eu colocar isso, eu faço questão de colocar isso, tivemos uma audiência com o Ministério da Cidade. Então, nesse momento dessa audiência do Ministério da Cidade, quem nos atendeu foi uma senhora que era secretária e responsável por esse projeto Minha Casa Minha Vida. E essa senhora, no momento que nós levamos o documento, que eu li o documento, ela falou: vale isso tudo? Era uma página só, uma pauta só. Vale isso tudo? Isso é rapidinho. Eu disse: não, eu vou abreviar, secretária.
A realidade é essa, nós estamos colocando assim, e eu queria dizer o seguinte, que o movimento não entende por que na Constituição diz moradia digna, e esse projeto de vocês diz moradia de 42 metros quadrados. Imaginemos, secretária, uma família de obeso, que é uma tendência nacional, mundial. Falei isso para ela. Como comporta 5 pessoas obesas dentro de um apartamento desse, cujo banheiro, se abrir a porta, não pode entrar? Ela fez o ar de... eu não gosto de lembrar disso. De cínica, aquele riso cínico. Depende de um desse apartamento. Se foi em Paris, eu bem queria um desse. E aí a gente fica assim, né, que vendido, né, a gente preocupada com esse negócio de apartamento, não sabe como é que vai ser, a família é grande, né, fica uma coisa complicada, a gente não pode entrar lá para ver como é que é, né, sem saber, sem ter notícia, sem ter uma coisa concreta, entendeu? E para mim, eu preferia a área rural. Eu preferia estar lá plantando, colhendo, né, vendendo, mas lá eu não posso ficar. Poder melhorar, né? Melhorar o pouco aí que deram pra gente. Que eu acho que eles podiam ter dado mais, bem mais. Podia ter sido bem melhor, entendeu? E não foi. Não foi entregue exatamente do jeito que eu imaginei que ia ser entregue. Entendeu? E é isso, cara. Tinha que ter eles podiam ter, tem espaço aqui, tem lugar para fazer estacionamentos, não foi feito. Tem lugares aqui que a gente podia fazer uma quadra aqui de esporte, né, até para incentivar as crianças daqui do condomínio, a gente também não tem. E um posto de saúde mais próximo, que o mais próximo aqui é a UPA, em Conselheiro, né, não é todo mundo que tem carro, tem muitas pessoas aqui bem humildes mesmo. E que tem tudo a ver com resiliência. E eu vivo essa história depois, né, de uma fase ruim que eu passei, eu estou vendo isso no dia a dia, aproveitando coisas, pego coisas no lixo para poder aproveitar, resgatar e reconstruir da outra forma aquele elemento. Existe aqui uma diversidade muito grande, cultural, comportamental, financeira, intelectual. Mas as pessoas que aqui estão, elas não estão aqui para ser julgadas. Elas estão aqui para ser orientadas, instruídas, assim como eu. Eu não fiz curso para ser subsíndica e ninguém veio aqui me dizer assim é assado. Mas estamos focados no lado humano, porque não basta você recuperar o teto, você precisa recuperar a autoestima, você precisa recuperar a esperança de que isso aqui é um recomeço, porque, pelo que se entende, nós vamos envelhecer aqui, porque de toda aquela tragédia foi o que nos sobrou. O Adal é um homem simples, plantador. Ele mora lá num casebre, no meio da plantação. Ele pegou uma cadeira, sentou na cozinha, começou a rezar e rezou até de manhã. Luiz chegou. Ele conseguiu sair. A gente conseguiu falar com ele só, talvez uma semana depois, porque toda a rua estava fechada. A gente não conseguiu chegar na casa dele. Quando a gente chegou, ele nos mostrou a área dele. Ele falou, aqui já está tudo plantado. Tem milho, tem feijão, tudo que eu preciso para comer. Está tudo bem adubado agora, a tempestade adubou tudo, então vai dar uma colheita boa. Incrível, né? Tem outras pessoas que viveram acontecimentos parecidos que ficaram completamente destruídos. Ele não. Ele pegou a coisa natural e continuou a vida. Foi uma perca muito grande, mas agora Deus está me confortando, está me fazendo uma pessoa bem melhor, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais, né, amor mais no coração, uma pessoa que tem sonhos na vida, né? O sonho dos meus filhos foi embora, foi interrompido, mas o meu não. O meu sonho está vivo. E tudo que a gente sonha
em conquistar, a gente conquista. Né? E a minha conquista é vocês. Muito obrigado, que valeu muito a pena, foi muito show conversar com vocês. Muito obrigado, sou grato a vocês por tudo, de ter me ouvido, né? Ter chorado comigo. Puxa vida, aqui foi uma coisa bacana.